Então hoje nós vamos estudar esse tema aqui. Pode sair coisa boa de uma família dessas? Eu não sei se você já leu a história de José, eu imagino que você já tenha lido, mas muitas vezes certos detalhes passam desapercebidos da gente. Hoje em dia, há uma teologia que anda por aí, se propõe a ser teologia, que está fazendo muito estrago. E essa teologia se chama maldição de família, ou maldição hereditária. E ela está presente naquilo que também é chamado de confissão positiva, que de positiva não tem nada. Segundo os defensores, os proponentes da maldição de família, a forma que eles definem isso é assim: é a autorização dada ao diabo por alguém que exerce autoridade sobre outra pessoa para causar danos à vida do amaldiçoado. E eles também afirmam que essa maldição opera cegamente, atingindo qualquer um ao seu alcance, e ela vai se transmitindo indefinidamente através do tempo, ou seja, de geração em geração, até que um especialista em quebra de maldições a quebre. O que está dentro dessa crença chamada de cristã por muitos são fortes elementos de misticismo, elementos espíritas, elementos de uma psicoterapia freudiana mistificada, aquela que faz a transferência de culpa do meu pecado para os meus antepassados. Como diria um ex-chefe meu, são crenças cristambeiras. Nós vivemos num Brasil cristambeiro. Ele não é cristão. Ele soma elementos de cristianismo com macumbaria e todas as demais crenças místicas que nós temos aí, e aí surgem aberrações como essa. Não se surpreenda, portanto, se de repente tem um irmãozinho lá na sua igreja que você respeita muito, você acha ele muito dedicado, mas no meio de semana esse irmãozinho vai lá e ele atende telefones, presta socorro, um desses prontos socorros espirituais que se ocupam direto com quebra de maldições. Se essa doutrina de maldições fosse verdadeira, se ela funcionasse, como dizem que funciona, José, sem sombra de dúvida, teria sido um fracassado. Ele não tinha saída. A Bíblia mostra claramente que ele não teria, pela família que tinha, a mínima chance de ser usado por Deus como ele foi. Nem em sonho ele conseguiria isso. E basicamente essas pessoas que trabalham em cima dessa doutrina começam com um texto da Bíblia, que é Êxodo 34:7. Senhor, Senhor Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares ou milhares de gerações, e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração. Eles se apegam nesse final de versículo para começar a sua doutrina de maldições hereditárias. Agora, o que a palavra de Deus está dizendo aqui? O que ela na verdade está dizendo não é que isso aqui é hereditário, mas sim que quando alguém assimila por convivência aquilo que aprendeu dos pais, ele vai acabar praticando a mesma coisa. Há uma história, um estudo de caso, que conta de dois gêmeos não idênticos, como eu tenho gêmeos não idênticos em casa. Eles nasceram no mesmo dia, mas eles são completamente diferentes, fisicamente, fisionomicamente. Os dois cresceram filhos de um pai alcoólatra. E um deles se tornou alcoólatra, e o outro se tornou um abstêmio, alguém que não pode chegar perto de bebida. Aí fizeram uma pergunta para os dois, a mesma pergunta: tendo crescido num lar de um pai alcoólatra,
por que você acha que você se tornou para um alcoólatra e para outro abstêmio? E a resposta dos dois foi surpreendente, porque ela foi igualzinha. A resposta foi: crescendo com um pai alcoólatra, que mais eu poderia me tornar? Você veja a diferença de perspectiva. Eu tenho um pai alcoólatra, eu não tenho saída, eu tenho que ser alcoólatra. O outro diz o contrário: eu tenho um pai alcoólatra, eu não tenho saída, eu tenho que ter aversão à bebida. Não é interessante? Se essa doutrina que andam apregoando por aí fosse verdade, nós temos que arrancar fora algumas páginas da Bíblia. Por exemplo, Ezequiel capítulo 18. Nós não vamos olhar para isso agora, mas anote aí, eu quero que você leia esse capítulo, onde fica muito claro que Deus visita a iniquidade na pessoa que a pratica. Aquele famoso texto que diz: a alma que pecar, essa morrerá. E nós teríamos que arrancar fora da Bíblia com certeza textos como Gálatas 3,13. Alguém se lembra o que diz lá em Gálatas 3,13? Cristo fez o quê? Ele carregou as nossas maldições, lá na cruz. Eu não sei como é que essas pessoas explicam esses textos, mas eu não estou muito interessado. Fato é que José foi um sucesso, a despeito da família onde ele nasceu e de todos os percalços, problemas e pecados existentes na família dele. Ele foi vitorioso em vários aspectos, e nós vamos estudar a partir de hoje à noite, minuciosamente cada um desses aspectos. Mas agora nós queremos olhar mais de perto para a família que José tinha. Quem compunha a família de José? Então nós queremos ver a identidade da família de José. José era bisneto de Abraão, neto de Isaac, e nós até poderíamos começar com Abraão e Sara, os bisavós de José, naquela triste decisão deles, em que Sara dá a sua serva para Abraão, já que ela era estéril, para ele ter um filho com a sua escrava, com a sua serva. E é claro que esse pecado de Abraão e de Sara, ele não acarretou muita coisa, apenas o conflito árabe-israelense que nós vemos hoje em dia. Mas vamos para os avós de José, Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca tiveram filhos gêmeos, não idênticos, como o caso daqueles dois filhos do alcoólatra, mas aqui eles eram gêmeos não idênticos. Esaú, o mais velho, era o predileto do seu pai, Isaac. E Esaú era o que você chamaria hoje em dia de baitamontes. Ele era aquele camarada parrudo, forte, que estava sempre querendo briga. O negócio dele era caçar. Ao passo que Jacó, a Bíblia descreve como sendo um camarada mais pacato. Ele preferia a rede em casa. Enquanto ele estava deitado na rede, ele estava tramando. Era matreiro. Acontece que Esaú era predileto de Isaac. E a Bíblia diz claramente que Jacó era predileto de Rebeca. E a menos que você não tenha percebido ainda, predileção de filhos é uma das causas de maiores problemas dentro de um lar. Aqui nós temos um pai e uma mãe, cada um olhando para um lado e querendo preferir um ao outro. Quando Jacó era adolescente, ele enganou seu irmão Esaú. Seu irmão Esaú chega do campo faminto e, como todo camarada assim do tipo de Esaú, ele era imediatista. Ele queria resolver o problema na hora, e ele vê o irmão ali com uma bela de uma sopa, de um caldo muito suculento, cheiroso, e ele estava morrendo de fome, e ele troca aquela sopa pelo direito de primogenitura dele. Quando ele troca esse direito de primogenitura, Jacó passa a ter o direito de seu filho que vai herdar as propriedades da família. Mas ele precisa para isso ainda receber a bênção do pai no final da vida. E Rebeca, a mãe, que prefere Jacó, que é tremendamente manipuladora e sutilmente dominadora, ela induz Jacó a mentir e a enganar seu pai, Isaac, que a essa altura já está praticamente cego, para que ele possa receber a bênção como se ele fosse Esaú. Não é que ele vai chegar lá para o pai e dizer: pai, eu sou Isaac, eu sou Jacó, e houve um dia lá que o seu filho mais velho vendeu o direito para mim. Ele podia tentar essa cartada, mas não foi isso que ele fez.
O quadro vocês conhecem, ele se veste com peles de animal para cheirar a vida no campo, e põe pele sobre os braços porque Esaú era peludo, para que o pai apalpe, e o pai fica naquela dúvida tremenda. No fim ele acaba abençoando Isaac ou Jacó como se fosse Esaú. Eu diria para vocês que se alguém tivesse um pouquinho de cabeça, essa história dos dois daria uma beleza de uma minissérie de televisão hoje em dia, mais criativa do que a maioria que anda por aí. Quando Esaú fica sabendo que o pai abençoou Jacó, porque ele foi atrás da bênção do pai, o pai estava morrendo, e o pai dizia: não posso te abençoar, eu já abençoei, eu já dei a minha bênção. Aí Esaú diz no seu coração: eu vou matar esse desgraçado. Só que eles tinham uma prática naquela época: você não exercia vingança enquanto o pai fosse vivo. Então a mãe sabia que os dias de Jacó estavam contados. Tão logo Isaac morresse, Esaú executaria sua vingança e mataria Jacó. Então o que ela faz? Ela, manipulando o marido de novo, inventando uma desculpa esfarrapada, ela consegue que Isaac sugira ou diga para Jacó: Jacó, não arruma esposa aqui não, vai lá na casa do seu tio, irmão da sua mãe, Labão, e lá você vai arrumar uma boa esposa. E com isso Jacó foge de Esaú. Agora, em nenhum lugar da Bíblia Deus autoriza ou abençoa a poligamia. Afinal, é uma sequência de uniões que só poderia gerar ciúmes, trapaça, brigas, vingança, etc. Mas fato é que depois da queda o ser humano fez uma série de escolhas ruins, como é o caso da poligamia. E na poligamia existe uma mistura de relacionamentos muito complicada. E foi dentro de uma mistura de relacionamentos assim que José nasce. Jacó havia enganado seu irmão. Ele teve que fugir, como nós vimos. Então ele vai para a casa de Labão. Chegando na casa de Labão, ele conhece Raquel e fica apaixonado. É aquela menina que você bate os olhos e você diz: é essa. Não tem outra, é essa. E ele faz um acerto lá com o tio dele, que era o futuro sogro, que ele iria trabalhar 7 anos pela mão de Raquel. Naquela época o dote era um negócio levado assim muito a sério, né? Hoje em dia não existe mais isso, mas naquela época era muito sério. Então ele trabalha 7 anos, ele que não era muito de trabalhar, lembra disso? Ele era chegado numa rede, ele racha, ele trabalha, e no dia que ele vai receber Raquel, dia das núpcias, ele está com a cara um pouco cheia, e ele acaba recebendo gato por lebre. Ele recebe Lia, a irmã mais velha, no lugar de Raquel. Porque naquela época também era um costume a filha mais velha se casar antes da mais nova. Pelo menos Labão se estriba nisso para dar: não, você entenda bem, eu não podia dar a filha mais nova se a mais velha era solteira. E aí Jacó, o enganador, acaba sendo passado para trás. E ele trabalha mais 7 anos por amor que ele tem a Raquel, porque ele quer trabalhar, que ele quer casar com ela também. Ele já recebeu Lia por esposa, ele quer também casar-se com Raquel. Então Jacó tem 4 filhos com Lia. Comece a imaginar na sua cabeça o rolo que é isso. Depois, como Raquel é estéril, ela, obviamente, ouvindo a história da sua avó ou tia-avó, Sara, que deu a sua escrava para Abraão, ela pega e ela dá a sua escrava, chamada Bila, para Jacó. Então agora Jacó tem 3 mulheres, só que uma delas não pode ter filhos. E Bila dá 2 filhos a Jacó. Aí Lia não consegue ter mais filhos, e ela acha que ela está correndo riscos, porque ela não era muito bonita, pelo menos pelo que a Bíblia diz, ela era feinha. E Raquel era muito bonita, e ela está com medo. Então o que ela faz? Ela acha que ela vai resolver o caso, ela dá a serva dela chamada Zilpa a Jacó. E com Zilpa, Jacó tem mais 2 filhos. Essa altura você está dizendo: você está falando de todo mundo, mas Jacó está de bonzinho na história. Não, ele não está de bonzinho na história, é um tremendo de um malandro, tá? Ele só está recebendo mais mulheres na vida dele, não sabe a encrenca que ele vai arrumar. Eu, para mim, tenho que Jacó não era convertido até essa altura.
Para mim, a conversão de Jacó se dá quando ele volta para encontrar com seu irmão, que ele luta com um anjo naquele lugar de passagem do Jaboque. Então, a essa altura, a conduta dele é uma conduta completamente errada. Há aqueles que gostam de fazer um negócio assim muito grande daquele sonho que ele tem quando ele está a caminho da casa de Labão. E Deus está dando revelação para ele. Só que aquela revelação que Deus está dando, ele está recebendo. E ele está só fazendo negociata com Deus. Se o Senhor me abençoar, eu prometo que eu dou o dízimo. Mas olha, eu dou o dízimo se o Senhor me abençoar, me trouxer de volta em segurança, etc, etc, etc. Eu nem gosto de tocar nesse texto sobre dízimo, porque para mim ele é um texto difícil de você explicar. É um cara fazendo negociata com Deus. E esse Jacó chega lá e ele entra nesses relacionamentos todos. Aí, o que acontece? Lia, numa daquelas coisas assim que a gente não explica, é como a mãe estéril que adota uma criança e de repente ela engravida, é mais ou menos assim a história. Quando ela vê a sua serva tendo filhos com Jacó, ela volta a engravidar. E ela dá mais 2 filhos para Jacó e mais uma filha. E a essa altura o coração de Raquel está assim, dilacerado, porque ela não pode dar filhos. E ela quer dar filhos, e ela ora, e Deus ouve a oração dela. E como resposta à oração dela, ela engravida e nasce José, o nosso personagem. Agora, você imagina a bagunça do relacionamento na vida de José quando ele chega para a família. Os relacionamentos encrencados que existem, que vão redundar em trapaça, que vão redundar em manipulação, que vão redundar em traição. Um dos filhos de Jacó, por talvez ciúme de que ele tinha tantas mulheres e ele não tinha nenhuma, ele passa a mão na escrava do pai e ele adultera com a escrava do pai. Imagine esse ambiente dentro de casa. É ali que José nasce. Ele nasce dentro de uma família que tem um pai polígamo, tem 4 esposas. E o interessante é que essas 4 esposas vêm do mesmo lar. Elas não são pessoas que se conheceram um dia. Você é a outra? Não teve isso. As 4 vinham do mesmo lar e 2 delas eram irmãs de sangue. Isso em si já seria tremendo para um relacionamento ser trincado, ser ruinzinho. Mas eles têm 12 filhos nesse relacionamento, ou seja, 12 irmãos ou meio-irmãos, depende de que ângulo você encara, e uma irmã ou meia-irmã. Eu repito que se fosse tema de novela da Globo, isso aqui faria um sucesso, porque é melhor do que o enredo da maioria das novelas, certamente. Essa é a família que hoje em dia alguém poderia com muita propriedade chamar de família disfuncional. É dentro dessa família que José nasce. E dentro dessa família que tem uma única filha, chamada Diná, que é estuprada por um rei, por um governador ali próximo. E depois os irmãos de José, como vingança, praticam uma chacina e matam todos os homens daquele povoado que está debaixo daquele rei. É dentro dessa família que nós vemos José nascer. Aí alguém poderia perguntar: José tinha chance de ser alguém bem-sucedido na vida? De acordo com essa teologia da maldição hereditária, sem chance. Eu diria até, de acordo com muito daquilo que a psicologia hoje em dia propaga, que ela quer desculpar os pecados de uma pessoa e colocar a culpa sobre antepassados, irmãos, pais, quem está à volta, também José não teria a mínima chance. E aí, para complicar a situação, nós vemos os irmãos de José entrando em relacionamentos até com o próprio pai que não são bons. Jacó desconfia dos filhos. Jacó não tem um bom relacionamento com os filhos, porque eles todos cresceram dentro desse ambiente. Eles não conheciam outro parâmetro, digamos assim. Então eles fazem as mesmas trapaças, os mesmos enganos. Então eles estão negociando os rebanhos do pai, o pai desconfia deles. Logo quando José tem 10 anos de idade, ele perde a pessoa mais querida dele,
até o momento que era mãe. Raquel dá à luz ao segundo filho, Benjamim, e morre quando está dando à luz. Então agora José tem um irmãozinho chamado Benjamim. Ele tem o pai, que é alguém distante, que é alguém omisso, que é alguém que não se envolve. É tudo que ele tem no mundo. José então teve um avô que foi frouxo, porque na minha ótica, a análise que eu faço de Isaac é que ele foi um frouxo. Ele teve uma avó dominadora e manipuladora. Ele teve um pai que foi tudo menos um verdadeiro sacerdote do lar, por tudo aquilo que eu já descrevi para vocês. Integridade era algo que José, por exemplo, não conhecia. Ele não via isso presente na vida do seu pai. Ele talvez até visse um desejo de cultuar o Deus verdadeiro na vida do seu pai. Mas tudo que talvez ele visse era desejo, até chegar aquele momento que Jacó se encontra com Deus de fato. Outra coisa que fez ele se acomodar, Jacó, é o fato de ele não ter como trabalhar o relacionamento das esposas com os filhos. Tente se colocar no lugar de Jacó um pouquinho, depois que o estrago está feito. Como é que você vai praticar aconselhamento bíblico com uma família dessas? É meio complicado. É difícil você ensinar princípios como perdão, consciência limpa e tudo mais, princípio de autoridade, para uma família estruturada desse jeito, que ele mesmo foi o maior culpado de que ela existisse. Muito bem, os relacionamentos de José. Como é que eram os relacionamentos de José? Com seu pai, eu já disse para vocês como é que era. Até os 10 anos de idade, ele era aquela criança que já era o predileto do pai, mas que talvez estivesse sob as abas de proteção da mãe. Imagino que Raquel deve ter sido aquela mãe super protetora, com os filhos mais velhos hostilizando a ele, porque ele era filho da mulher amada. Logo eles percebendo que ele era o predileto do pai. Mas eu creio que José aprendeu muito com Jacó. Ele aprendeu olhando para os erros do pai. Em primeiro lugar, é mais ou menos a história daquele rapaz que cresceu abstêmio porque tinha o pai alcoólatra. Ele disse: não é por aí que eu vou caminhar. E ele deve ter aprendido também com o passar do tempo, quando ele tem de 10 anos a 17, digamos assim, que é o tempo que ele fica dentro de casa, depois que o pai tem esse encontro com Deus. Imagino que nesse período Jacó deve ter investido tempo na vida de José. A Bíblia não deixa isso claro para nós, mas naquele momento José começa a ter contato, digamos assim, com um pai convertido, com um pai que começa a mudar de atitude. Embora Jacó fosse o pai da nação de Israel por desígnio de Deus, ele foi alguém que decepcionou em várias oportunidades, e ele se converteu nos meus cálculos quando ele tinha perto de 60 anos de idade. Ele não era jovem quando ele estava voltando para se reencontrar com Esaú. Como é que era o relacionamento de José com seus irmãos? Pior impossível. Porque ele era o predileto do pai. Logo cedo ficou claro que José era aquele para quem Jacó queria passar a bênção da primogenitura. Você se lembra da história da capa colorida que Jacó manda fazer para José? Aquela capa era símbolo de poder. Era símbolo de que o pai colocava nele as esperanças. E essas esperanças são interessantes porque, na verdade, elas estão ligadas ao fato de que o pai confiava em José, mas ele não confiava nos outros filhos. Como eles haviam crescido naquele ambiente, não tinham outra referência, e todos eles tinham se provado crápulas como o pai, homens que faziam as suas negociatas e tudo mais, o que o pai mandou José fazer? Quando o pai viu o caráter que o seu filho tinha, que ele queria as coisas nos seus devidos lugares, ele tinha, na minha ótica, um dos dons que José tinha, era o dom de presidência, de administração, porque mais tarde ele mostra como é que ele se sai bem na casa de Potifar, e ele se sai muito bem na crise que nós vamos ver, gerenciando uma fome de 5 milhões de pessoas.
Então eu imagino que Deus deu para ele o dom de presidir. Então ele gostava de ver as coisas nos seus devidos lugares, ele gostava de ver tudo certinho, prestação de contas. Quando o pai percebe isso, o pai percebe que é conveniente ter José indo lá ver como é que os irmãos estão se saindo com os rebanhos. Os rebanhos estão pastando no lugar certo? Eles estão levando os rebanhos para onde tem água? Nós estamos tentando falar uma linguagem aqui que não é muito familiar para a gente, que é criação de ovelhas. Mas eles estavam fazendo a coisa certa em termos administrativos para que a empresa da família progredisse. Quem estava checando isso era José. José era o auditor da família. E como auditor da família, e tendo se tornado o preferido do pai, o que os irmãos queriam fazer com ele? Queriam pegar o pescoço dele e triturar. O pior de tudo é que José voltava e ele dava relatório para o pai. A Bíblia diz que ele contava ao pai da má fama deles. Eu não sei se nessa expressão está incluído o que os filhos faziam à noite, fora a má administração durante o dia, porque à noite era um bacanal só. E imagino que ele contava isso também, mas a Bíblia não é clara. Então, com isso, o relacionamento deles já não era bom. Agora, acontece um episódio na vida de José, que são os sonhos que Deus dá para ele. Ele tem 2 sonhos, ele conta o primeiro sonho, e nesse primeiro sonho já fica claro que ele está mostrando para os irmãos que ele tem o desejo, ele tem a aspiração de um dia os irmãos serem subordinados a ele, se curvarem a ele e tudo mais. Quer dizer, isso pega aqueles irmãos que já queriam pegá-lo pelo pescoço e coloca a faca na mão deles. Agora eles queriam executar o irmão. E como se isso não fosse suficiente, o jovem José de 17 anos, que tinha muita coisa boa, mas tinha uma imaturidade muito característica, ele pega e conta um segundo sonho, que até o pai e a mãe estão se curvando diante dele, pelo menos na interpretação que ele tem do sonho. Esses sonhos haveriam de se tornar realidade. Mas a hora que José chega para os irmãos e conta os sonhos, e chega para o pai e conta os sonhos, e imagino que as mães, ou como é que chama, agora fugiu o termo, como é que chama aquela, se não são madrastas, mas são, oi? Enteado? Não, ele é o enteado, elas são, oi? Eu não estou ouvindo, mas é isso aí que vocês falaram, tá? Eu espero que seja, tá bom? Ele conta os sonhos nesse contexto, e ao contar os sonhos nesse contexto, ele dá início à única coisa que poderia acontecer entre os irmãos. Veja bem, o mundo, ele é constituído de pessoas que querem liderar e de pessoas que querem ser lideradas. Agora, eu não estou dizendo que se você é uma pessoa que não nasceu com aquele espírito de líder, você está fadado ao fracasso, não me entenda mal. Mas quando você nasce para ser um liderado, quando você tem aquele jeitão de ser um liderado, a coisa mais fácil que existe para você é você se associar a outros do mesmo jeito. E se existem motivos, existe alguma coisa no seu coração contra alguém que é líder, o que acontece com esses liderados? Eles vão formar uma gangue. Qual é o espírito das gangues? O espírito das gangues é exatamente esse: pessoas que não conseguem sucesso sozinhas e que junto com outras que também são fracassadas, resolvem se vingar da humanidade e fazem os estragos que nós conhecemos. Então eles se juntam em gangue e eles tramam tirar a vida de José, e vocês sabem o que acontece, nós vamos analisar isso mais em detalhes. Mas hoje nós não estamos querendo pensar nos episódios em si, sim na família. Qual é a atitude de José para vencer essa triste herança familiar que ele tem? Mesmo nascendo numa família moralmente confusa, ainda assim a vida de José foi uma vida ética, foi uma vida reta, foi uma vida que foi sempre voltada para ajudar os outros. Ele então contraria essa doutrina da maldição familiar. E ele é o primor de exemplo daquela verdade que declara:
uma má criação não é necessariamente determinante para que alguém não possa viver uma vida reta e boa diante de Deus. A vida de José também nos ensina, e nós vamos constatar isso a partir de hoje à noite, que a carga que nós recebemos de herança familiar, ela não é tão determinante quanto a perspectiva que nós temos da vida. Se eu tenho uma perspectiva saudável da vida, a carga que eu recebi não vai exercer sobre mim aquele peso todo. Ela pode até nem chegar a exercer um peso determinante, como é o caso de José. Ou seja, as coisas negativas que acontecem conosco podem ser vencidas se apenas nós tivermos uma atitude positiva e correta para encará-las, principalmente se nós conseguimos encaixar nessa situação a crença de que o nosso Deus é um Deus soberano, é o Deus da providência soberana, que nada acontece fora do seu cuidado. Um dia vocês devem fazer um estudo sobre providência de Deus, se vocês ainda não fizeram. Estudem a vida de Jó e vocês vão ver o que é providência de Deus. Acontece que José era sonhador, e como sonhador ele jamais desistiu dos seus sonhos. E alguém pode perguntar, como é que um camarada tem direito a ter sonhos tendo uma família dessa, tendo irmãos que querem matá-lo? É muito simples, ele confiava no Deus que havia dado os sonhos para ele. Confiando no Deus que havia dado os sonhos para ele, ele não tinha por que desistir dos seus sonhos, por mais improváveis que eles parecessem àquela altura da vida. Ele parecia muito com aquele coelhinho daquela propaganda do Duracell. Vocês lembram? Quando saiu aquela propaganda, o coelhinho não para, porque a pilha, ele não parava. Ele estava sempre com energia para crer que um dia Deus ia chegar lá, ia dar um jeito e as coisas iam mudar na vida dele. José me lembra de um outro importante personagem da história, que eu me lembro de ter estudado no 2º grau. Aos 7 anos de idade, a família desse homem perdeu a sua casa, quando ele tinha 7 anos, e ele precisou começar a trabalhar para ajudar no sustento da casa. Aos 9 anos ele perde a mãe morre. Aos 22 anos ele perde o emprego como balconista de uma loja. Ele queria cursar direito, mas ele não tinha estudo suficiente para começar a fazer o estudo de direito. Aos 23, ele entra em dívidas quando ele compra uma loja em sociedade com um amigo dele. Aos 26 anos, esse seu amigo e sócio morre, e ele herda uma dívida que leva 10 anos para ele quitar. Aos 28 anos, depois de ele cortejar uma moça durante 4 anos, ele propõe casamento para ela e ela diz não para ele. Aos 37, em sua terceira tentativa para a Câmara Federal do seu país, ele é eleito para a Câmara Federal, mas ele perde a reeleição 2 anos depois. Aos 41 anos de idade, ele perde o seu filho com 4 anos de idade. Aliás, dos 4 filhos que ele teve, apenas um chegou à idade adulta. Aos 45, ele concorre ao Senado, mas ele perde. Aos 47, ele concorre à presidência, à vice-presidência da República, mas a derrota é triste. Aos 49, ele concorre novamente ao Senado, e ele novamente perde. Aos 51 anos, ele é eleito presidente dos Estados Unidos. O nome dele é Abraham Lincoln. Certa feita, Abraham Lincoln disse o seguinte: tenho sido levado a me ajoelhar pela convicção avassaladora de que não tenho ninguém mais a quem recorrer a não ser a Deus. A minha sabedoria, tudo que diz respeito a mim, tem parecido insuficiente para enfrentar o meu dia. Abraham Lincoln, assim como José, creu no Deus que plantou uma visão no coração dele, o sonho de fazer alguma coisa extraordinária para a glória de Deus. E embora ambos tivessem passado por momentos muito difíceis na sua vida, cada um dos dois foi uma prova viva de que se nós confiarmos no Deus que nos faz sonhar, nós não precisamos desistir dos sonhos. A trajetória de José vai de predileto do pai para o poço onde os seus irmãos invejosos e ciumentos o colocam.
Do poço ele vai parar no palacete, que é a casa de Potifar. Do palacete ele vai parar na prisão. E na prisão finalmente ele chega ao palácio do homem mais poderoso no mundo naquela época. Talvez alguns de vocês tenham uma história de família que seja complicada. Eu duvido que seja tão triste quanto a de José. Mas talvez alguns até tenham uma história que chegue perto disso. E são famílias complicadas, são relacionamentos que são tensos, desconfianças, trapaças, manipulação. Por vezes nós somos tentados a acreditar nessa besteira chamada herança, a maldição de família ou maldição hereditária. Por vezes nós somos tentados a ter crenças cristambeiras, porque as coisas não estão indo como a gente gostaria que elas fossem. Nós não estamos conseguindo pautar as nossas crenças pela palavra de Deus, porque as coisas estão de cabeça para baixo. E são coisas que não estão de cabeça para baixo porque nós fizemos elas estarem, elas já estavam assim quando nós chegamos. Quando isso acontece, nós viramos presa muito fácil de depressão, de desânimo, de uma vida cristã que é caracterizada por mediocridade. Eu quero que você curve a sua cabeça agora, e eu vou fazer algumas perguntas para você, enquanto você se coloca diante de Deus, pensando na sua própria vida. Feche os seus olhos, isole-se da pessoa que está à sua volta. Responda aí no seu coração, honestamente. Será que José se deixou influenciar pela triste e complicada herança de família que ele recebeu? Será que eu preciso viver em derrota, preso ao passado? Ou eu posso encarar essas dificuldades como provas para forjar a têmpera do meu caráter? Será que eu preciso abrir mão dos meus sonhos, dos desejos que eu sei que foi Deus que plantou no meu coração? De ser uma pessoa que o leva a sério, de fazer alguma coisa tão extraordinária para ele, que esteja fadada ao fracasso, a menos que Deus esteja envolvido nela? Será que se eu confiar em Deus, no Deus que me permite sonhar, eu preciso abrir mão de realizar algo extraordinário para Ele? Converse com Deus no seu coração. Diga para Ele com sinceridade aquilo que você tem pensado com relação ao ambiente de família que você tem. Talvez você tenha um ambiente bom de família. Mas exatamente por ter esse ambiente bom de família, é que você se acomodou, é que você confiou na fé do papai e da mamãe, e você não se atirou para ter um relacionamento pessoal com Deus. Quem sabe ainda você não conheça Jesus pessoalmente como seu Salvador, eu não sei. Mas se você tem uma família complicada, quem sabe você está convencido ou convencida de que eu não tenho jeito. Eu quero nesta manhã desafiar você a olhar para a vida de José e você dizer para Deus: Deus, se o Senhor colocou na Bíblia um personagem como José, o Senhor está querendo dar um recado para mim. Não interessa a complicação que seja a família em que eu estou. José não teve amargura contra Deus por ele ter sido trazido ao mundo dentro de uma família como aquela. Talvez você tenha que dizer para Deus: Deus, eu tenho raiva, no fundo eu tenho que admitir, é do Senhor, porque o Senhor me deu essa situação de vida. E eu diria que agora é a hora de você chamar isso de pecado e dizer para Deus: eu não tenho motivo para ter broncas contra o Senhor, porque a vida de José me mostra que é dessas situações que o Senhor tira as vidas mais extraordinárias, as ações que mais te glorificam, porque aí fica evidente que foi Deus agindo. Converse pessoalmente com o Senhor aí no seu coração em silêncio.
comunicação. Mundo em que, para a gente se manter a par do que se passa, nós temos que ser tremendamente seletivos com aquilo que a gente permite ocupar a nossa atenção. E tantas vezes, ó Pai, chegam aos nossos ouvidos, chegam diante dos nossos olhos, informações que são completamente contrárias ao que a Tua Palavra ensina. Por exemplo, esse ensino de maldição de família. E quando nós olhamos à nossa volta e nós percebemos que a situação não está lá muito favorável, é tão fácil a gente tirar os olhos da Tua Palavra, daquilo que nós conhecemos que a Tua Palavra ensina, ou quem sabe, daquilo que nós ainda não aprendemos que a Tua Palavra ensina, e nós focarmos a nossa atenção nessas heresias, nesses ensinamentos de pessoas que temem a tudo e a todos, menos a Deus. Nós estamos aqui nesta manhã porque nós nos propusemos a ver um congresso que fala sobre vitória na vida. Mas não é a vitória que o mundo quer alardear. É a vitória que é dada pelo Senhor e conforme os Teus padrões. Nesta manhã, portanto, ó Pai, eu oro por todos que aqui estão. Eu peço que Tu atendas cada oração que foi levantada aqui nesta manhã, demonstrando que precisa depender do Senhor para que a vida caminhe num rumo diferente. Que Tu ouças, ó Pai, o clamor daquele coração que até aqui talvez esteja amargurado pelo ambiente de família onde cresceu, pela sua realidade como pessoa. Permita, ó Pai, que cada um aqui não se sinta injustiçado. Permita que cada um aqui enxergue o Senhor como aquele Deus que tudo administra, que tudo controla, cuja providência em muitas vezes na vida nós não entendemos. Às vezes ela é uma providência fácil, às vezes ela é uma providência difícil, às vezes ela é uma providência, como aconteceu com Jó, praticamente impossível de aguentar. Mas em todos esses momentos, o que o Senhor está querendo arrancar de nós é a nossa independência do Senhor. É o Senhor nos procurando tornar mais e mais apegados ao Senhor, Deus soberano, Criador do céu e da terra. Eu peço que Tu ajudes a cada jovem aqui nesta semana a estar olhando para o Senhor e dizendo: o ambiente que eu tenho à minha volta, seja de família, seja de trabalho, seja de faculdade, seja do que for, ele não vai determinar o meu futuro. Quem vai determinar o meu futuro é o meu Deus. Quem vai determinar o meu futuro é o meu apego a esse meu Deus, como aconteceu com José. Ajuda-nos, ó Pai, a termos essa convicção nessa manhã, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.